alunos da primeira série, tudo bem? Como que vocês estão? Animados? Hoje a gente está aqui para mais uma aula de Roma, tá? Então a gente vai entender um pouquinho Roma antiga. Vamos ver qual que são os nossos objetivos para essa aula. Então, o nosso objetivo é entender os processos históricos que levaram ao enfraquecimento da República e à ascensão militar. Então a gente vai ver nessa aula como alguns fatores levaram a Roma República a se enfraquecer e dar início ao famoso Império Romano. Lembrando, a gente tem 3 fases de Roma: monarquia, república e o império. Você lembra qual era o magistrado mais importante durante esse período da República? O magistrado mais importante, pessoal, ele era o cônsul. O que era o cônsul? O cônsul, ele era como se fosse um executivo. A gente tinha um mandato de 1 ano para os cônsuls e eles dividiam o poder, eles eram 2. Um vai ficar responsável pela administração da cidade, outro pelo exército, eles vão se revezar nessas questões e praticamente tudo que acontecia na República vai passar pelos cônsuls, assim como o Senado. Então a gente vai ter o Senado muito forte durante a República e a gente vai ter os cônsules também muito fortes. O fortalecimento do exército romano, ele trouxe consequências políticas. Você consegue imaginar quais consequências políticas a gente vai ter durante esse período da República, esse fortalecimento do exército durante a República, que vai gerar posteriormente o Império? Aqui a gente tem uma imagem de soldados romanos no século III, né? É uma escultura, né? Contra tropas godas, um sarcófago romano, né? Lá no Museu Nacional Romano, tá, pessoal? Aqui o professor trouxe uma reportagem para vocês sobre a questão da escravidão nos dias atuais, tá, pessoal? Aqui vamos ler essa reportagem de um jornal, ó. Semana de combate ao trabalho escravo é marcada por campanhas e manifestações. Pessoal, infelizmente a questão do trabalho escravo ainda se perpetuou, tá, pelas épocas. Inclusive no Brasil a gente tem dados muito relevantes sobre o trabalho escravo nos dias atuais, né? Seja em trabalhos de desmatamento, em canaviais, infelizmente isso acontece. Vamos ler aqui com o professor esse slide então. Ó. A luta por melhores condições de vida e por direitos sempre teve lugar nas sociedades. Assim como no passado os explorados se revoltaram, no presente as manifestações populares continuam ocorrendo. Durante essa aula a gente vai ver que tanto atualmente quanto na Roma, desde o período da República, a gente vai ter revoltas, né, acerca da escravidão. Né? Muitos vão se unir em busca de justiça, né, contra quem estava oprimindo eles naquele momento. Voltando aqui para as conquistas romanas. Então, a gente teve, durante a República, uma guerra que foi muito conhecida, que é a Guerra Púnica, né? As Guerras Púnicas, as famosas Guerras Púnicas da sociedade romana contra o Império de Cartago, né? Então, Roma vai dominar a cidade de Cartago, o Império de Cartago, né? E vai acabar vencendo essa guerra. Porém, Roma não vai parar por aí durante esse período. Ela vai continuar se expandindo, né? Então, ela vai continuar expandindo para o leste, onde vão dominar a Macedônia, a Grécia e parte da Ásia Menor. Aqui o professor trouxe o mapa para vocês relembrarem um pouquinho sobre as guerras púnicas, né? O mapa aqui, ó, a gente tem a cidade de Cartago, né? Aqui a gente tem a cidade de Roma, né? A península itálica, tá bom? E aqui essa região do norte da África, aqui onde vai se localizar o Império de Cartago. Então, dando sequência a esse expansionismo territorial, eles vão conquistar a Gália sob o comando de um general. Lembrem-se desse nome, General Júlio César, tá? Ele vai ser muito importante durante a República e lembrado também durante o Império, né? Como um grande nome romano. Então, eles vão ocupar o Egito e o norte da África. Por volta do século I, Roma vai dominar todas as terras em volta do mar Mediterrâneo, que vai ser muito importante para a questão comercial de Roma também. Vamos ver um mapinha aqui, o professor trouxe um mapa para vocês também, das províncias romanas na véspera do assassinato de Júlio César. Olha aí o professor dando spoiler já do que vai acontecer com Júlio César. Então vai ser em 44 a.C., né, a véspera do assassinato de Júlio César.
Roma vai se expandir pelo mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo era muito importante na questão comercial, né? E Roma ela vai conseguir dominar todas as terras em volta, praticamente, aqui do mar Mediterrâneo. Ele já tinha conquistado o Império de Cartago, né? Vai conseguir a conquista de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, né? Desta região aqui mais do Oriente Médio, região asiática, tá? Aqui vai conquistar parte dos gregos, aqui Atenas, uma cidade muito importante também, né? E aqui a gente tem a cidade de Roma, e aqui a gente vê que a Península Ibérica também já está praticamente tomada pelos romanos. Então o professor trouxe uma atividade aqui para vocês. Vamos ler junto para a gente compreender? Ó, copie em seu caderno e responda. Analise um mapa e responda quais continentes e cidades importantes Roma conquistou com o domínio do mar Mediterrâneo. Ou seja, quais continentes Roma chegou? Onde ela conseguiu abrangir os seus domínios, né? Claro que não o continente todo, né, pessoal? Aqui só como a gente vê no mapa. E como isso influenciou o comércio em Roma? Ajudou? Foi bom? Foi ruim? Então, o professor vai dar um tempinho para vocês analisarem o mapa e a gente já volta. Vamos dar uma olhadinha aqui na resposta que o professor preparou para vocês. Então, quais que vão ser as cidades, né, que Roma vai dominar com essa expansão, né? E como isso vai influenciar o comércio? Então, Roma ela vai dominar grande parte da Europa, né? Majoritariamente vai ser a Europa, o Império, a República Romana, né? Principalmente na época da República, que vai se expandir bastante também, vai ser na Europa. O norte da África, como a gente viu no mapa, e parte da Ásia. Então vai ter cidades importantes, né, durante esse período dominadas pelos romanos, né, que vai ser Jerusalém, Cartago e Atenas, lá a cidade dos filósofos, como o professor comentou com vocês. E esse domínio de tais regiões era importante, pois o mar Mediterrâneo ele serviu como um dos mais importantes meios de transporte comercial da época, tendo em vista a sua posição geográfica. Só para a gente relembrar aqui, ó. Então, vai ser Cartago, Roma, Atenas e Jerusalém, né? Toda essa região, né, do Mediterrâneo vai ser dominada lá com Júlio César, que a gente já vai ver quem que foi esse cara muito importante. Mas e internamente? Roma está se expandindo, o exército está ganhando prestígio, está cada vez mais poderoso o exército romano, e com essa expansão a gente vai ter muitas províncias que vão ficar sob o domínio romano. Com isso vai aumentar também a escravidão, né, a escravidão das províncias, né, vai ter muitos escravos de guerra.
Então vai ter um aumento considerável da escravidão e Roma vai continuar com um problema lá desde Caio Graco, que tentou resolver com a reforma agrária. Vai continuar tendo grandes propriedades de terra, não vai ser resolvido lá nas reformas que tentaram com o tribunato da plebe, né? Tentaram fazer uma reforma agrária, mas não teve sucesso. E essas grandes propriedades de terra, elas vão se preocupar principalmente com a plantação de uvas, né? E plantação de azeitonas para a produção do azeite de oliva e do vinho. E vão utilizar do comércio, né, para comercializar com as suas províncias, né, que estavam aumentando, né? Então, os escravos eles vão constituir a maior parte do trabalho em Roma nesse período. A gente vai ter trabalhadores livres, porém a maior parte vai ser os escravos, com essa expansão dos domínios romanos sobre suas províncias. Com essa expansão, né, e algumas revoltas vão surgir. Os escravos não vão ficar omissos, né? Vai surgir algumas revoltas. E eu trouxe as 3 principais revoltas, né, que a gente tem registro, né, pessoal? Vai ocorrer 2 na Sicília, na região da Sicília, né, em 136 a 132 a.C. e 104 a 101 a.C. E a outra, que é a mais conhecida, né, que é a revolta de Espartaco, vai ser no sul da Itália, de 73 a 71 a.C., tá? Espartaco, ele era um homem, tá, pessoal? A revolta de Espartaco é a revolta de um homem, né, que ele vai acabar se tornando escravo, né, e ele vai se juntar com os gladiadores. Ele já tinha experiências no exército romano, inclusive, né, e ele vai acabar se tornando um gladiador, juntar um grupo de gladiadores e fazer uma revolta. E essa revolta, que ele vai acabar enfrentando o exército romano, vai mostrar para outros escravos que, poxa, dá pra gente combater o exército romano, porque ele vai vencer a primeira batalha, né, com o seu grupo. Com isso, vai fomentar uma grande revolta. Vão ser mais de 100 mil escravizados que vão se revoltar contra o Império. E essa batalha vai ser épica, vai ser retratada em filmes, né, retratada até em histórias de quadrinhos, né? A gente vai ter muitos relatos sobre isso. Vai ser muito famosa essa revolta de Espartaco. Aqui, o professor trouxe uma imagem, né, que é um mosaico romano de Duga, na Tunísia, do século II. Aqui, ó, a gente tem 2 escravos aqui em foco, né, carregando jarras de vinho, e eles estão usando vestimentas típicas, né, de escravos, amuletos contra o mal olhado no pescoço, a gente consegue ver. E o jovem escravo à esquerda carrega água e toalhas, e o da direita carrega um cesto de flores ali, tá bom, pessoal? Com isso, o professor trouxe uma atividade para a gente responder juntos. Lembrando, pessoal, como são questões discursivas, vocês não precisam colocar a mesma resposta que o professor vai deixar aqui para vocês. Vocês têm a possibilidade de colocar com as palavrinhas de vocês. Então, aqui eu pedi para vocês escreverem um parágrafo sobre o trabalho em Roma nesse período. Onde que acontecia o trabalho em Roma? Era em pequenas propriedades, grandes propriedades? O trabalho era livre? O trabalho era escravo? Vamos pensando aí e a gente já volta com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos ver a resposta aqui que o professor trouxe para vocês. Então, em Roma, durante esse período, o trabalho era realizado majoritariamente, ou seja, a maior parte do trabalho realizado em Roma era por escravos, sendo a maioria deles prisioneiros de guerra, né? A maioria das províncias, né? E muitos desses eram levados a trabalhar em grandes propriedades de terra, onde iriam produzir uvas e azeitonas, né, pessoal? Onde eles iam produzir para o comércio, para a comercialização de Roma, né? Com as suas províncias. Com isso, eu já tinha cantado essa bola lá atrás, que a gente ia ter muito prestígio dos militares com essas expansões, né? E isso vai ocorrer, né? Então, em período de expansão, os militares vão ganhar muito prestígio. Em 107 a.C., o general Mário, então a gente vai ter um general, ele vai ser eleito cônsul, e ele vai ser eleito por muito tempo cônsul, ele vai ser eleito 6 vezes como cônsul. E ele vai instituir o pagamento de salário aos soldados. Com isso, pessoal, a gente vai ter um exército profissional. Então, antes o exército não era algo profissional, né? A gente tem muitos que continuavam tendo suas profissões, né? E eram convocados por exército, né? Principalmente desde a monarquia a gente vai ter, né? No comecinho da república também, né? Aqui o exército ele vai se profissionalizar, então ele vai ser soldado romano, a profissão dele é soldado romano. Ocorre também o fortalecimento dos comandantes do exército com isso, né? E aqui vai ter um fortalecimento muito forte dos generais romanos, né? Que vão passar até a disputar o poder entre si. Essa ascensão dos militares vai fazer com que esse fortalecimento dos comandantes do exército ela ultrapasse a guerra, ela ultrapasse o exército. Eles não vão ter só influência no exército, eles vão ter influência no poder político de Roma. Como a gente viu aqui, o Mário, que era general, ele vai se tornar cônsul, né, por muito tempo e vai ser muito popular. Então, após o general Mário, que havia sido muito popular, né, e sido eleito cônsul por 6 vezes, o cargo ele vai ser ocupado pelo general Lúcio Sila ou Sula, né, pessoal? A gente tem essas duas nomenclaturas, né, que vem do latim o nome dele, né, Sila ou Sula. Em 88 a.C., pessoal, ele vai aproveitar essa popularidade, por quê? O exército romano, os soldados do exército, eles vão começar a responder mais aos seus comandantes do que o próprio Senado, as próprias leis da República Romana. Então, os comandantes vão ter mais influência no exército. Ele vai aproveitar disso, desse apoio das suas tropas e vai se autoproclamar ditador perpétuo. Lembra o que era ditador, pessoal? A gente tem a questão do poder do ditador, era aquele poder de 6 meses, né, que dominaria Roma com poderes plenos. Só que aqui não vai ser só 6 meses, ele vai se autoproclamar ditador perpétuo, ou seja, até o fim, vai ser até o fim da sua vida, né? A intenção dele era essa. Vai perseguir e matar os apoiadores de Mário, que era seu concorrente. Então, pessoal, mais uma atividade para vocês. Explica o processo que levou os militares a terem grande prestígio ao ponto de Sila se autodeclarar ditador perpétuo. Então, qual o processo levou eles a terem muito prestígio, né? E possibilitou o Sila se tornar, então, ditador. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, conseguiram responder, pessoal? Vamos ver a resposta então, que o professor deixou aqui para vocês. Então, com o período de expansionismo romano, os militares eles ganham cada vez mais prestígio, né? E o exército ele vai passar a ser profissionalizado, recebendo salários, né? Com isso, os militares eles passam a ser mais leais aos seus comandantes do que a própria Roma. Sabendo disso, Sila, usando de sua influência no exército, ele vai usar da sua influência no exército para tomar o poder da república, se autoproclamando ditador perpétuo. Porém, a gente não vai ter só o Sila de militar, né, de comandante do exército, que vai começar a disputar o poder. Com isso, a gente vai ter o surgimento do primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato é a divisão de poder entre homens, tá, pessoal? Aqui, então são 3 que vão tentar dividir o poder. Uma coisa importante desse primeiro triunvirato é que ele não era um acordo legal, ele não era um acordo de acordo com o Senado, ele é um acordo mais verbal entre esses 3 homens aqui. Crasso, que era um dos homens mais ricos, né, de Roma, né, da Itália, né, vencedor da revolta escrava, né, liderada por Espartaco, então ele vai ser um dos comandantes ali que vai dominar ali a revolta de Espartaco. Pompeu, que vai se destacar por suas vitórias no Oriente, e Júlio César, que era o sobrinho de Mário, vai ter papel determinante aqui nesse triunvirato. Então, no ano 60, o Crasso e o Pompeu, né, Crasso, Pompeu e Júlio César, eles fizeram um acordo secreto, né, então era um acordo entre eles que ambos iam dominar Roma. Lembrando, Júlio César ele estava dominando a Gália, né, ele vai ser considerado o cônsul da região da Gália lá, ele vai ficar na Gália, e a gente vai ter o Crasso e o Pompeu, né, que vão fazer esse acordo secreto. E vão assumir o comando, então, do mundo romano. E, neste momento, vale lembrar que a gente ainda tem a República em Roma, né, porque muita gente confunde, achando que o Júlio César ele foi o imperador, né, e não foi, tá, pessoal? Então, só para a gente relembrar o que a gente viu durante essa aula, a gente viu as conquistas e expansões territoriais de Roma, certo, pessoal? Desde a Macedônia, ali o Mediterrâneo. O trabalho de escravizados e suas revoltas, né, como a revolta de Espartaco, a mais conhecida. A ascensão e o prestígio dos militares, e assim como sua profissionalização, a profissionalização do exército romano, né, que vai ter cada vez mais influência na sociedade. E a tomada de poder pelos militares, tanto pelo ditador Sila, como também pelo chamado primeiro triunvirato, que a partir desse acordo eles vão começar a dominar o Império Romano, tendo a influência, né, de ambos lá como cônsules também, o Crasso, Pompeu, eles vão chegar ao cargo de cônsul. Beleza, então, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima!